Paz seja com todos. Nesse momento nós vamos aqui fazer nosso primeiro vídeo de comparação usando aí 239 corrupções nas Bíblias baseadas no texto crítico, certo? Lembrando que em português só temos duas versões bíblicas que usam o texto majoritário, que é a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e a Bíblia King James Fiel 1611, da editora BV Books. Portanto, nós vamos usar o texto da King James Fiel 1611 versus o texto da NVT, nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão, que usa o texto crítico em sua base de tradução. Portanto, eu gostaria de selecionar aqui o primeiro versículo que nós temos aqui em informação, é o de Mateus 1:25. Mateus 1:25. Vamos ver aqui, certo? Eu não vi previamente o texto, então espero que os irmãos tenham paciência aí. O texto de amarelo, eu já expliquei em outros vídeos que nós fizemos, mas vou repetir. O texto que está sublinhado de verde, né? Sublinhado e marcado de verde, é o texto que tem na NVT e não tem na King James Fiel. E o texto riscado e de rosa é o texto que tem na King James Fiel 1611 e não tem na NVT. Os que não estiverem com essas marcações é porque tem em ambas, certo? Então vamos lá. Deu 71,9% de diferença. Vamos ver assim, ó. E não conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou seu nome Jesus. Na NVT, no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus. Portanto, qual é a subtração que eles fazem da palavra primogênito? A NVT, ela não usa a palavra primogênito e também não coloca nenhum equivalente, certo? Simplesmente subtrai a palavra primogênito, certo? Agora vamos para Mateus 2:18, certo? Vamos ver se tem alguma diferença. 2:18. Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada porque já não existem. Na NVT, ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. A diferença está baixa, de 42,4%, e olhando aqui de relance eu não vejo nenhuma diferença, a não ser mesmo diferença de sinônimos, ou seja, de equivalência, né? Um clamor em Ramá, né? Ouviu-se em Ramá uma voz. Então, de voz eles colocam clamor, né? De choro, né, e grande pranto, eles colocam apenas, aliás, de pranto eles colocam lamentação. Raquel, em vez de ser chorando, eles colocam chora, né? Não querendo, recusa. Por quê? Pois. Então, não há uma diferença aqui que, né, seja considerável. Agora vamos em Mateus 6, 4:6. Mateus 4:6. A gente vai usar hoje só referências em Mateus por enquanto, né? E disse-lhe: já que tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos te sustentarão, para que tu nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aí a NVT diz: e disse.
não tem alteração. Se você é o Filho de Deus, né? Também não tem. Salte daqui, né? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? De lança-te de aqui abaixo, eles só colocam salte daqui, né? Não tem nada demais. Pois as escrituras dizem, né? Ele dará ordens aos seus, ele ordenará também não tem diferença, seus anjos, né? A teu respeito, suas mãos te sustentarão, que o protejam. A teu respeito e suas mãos te sustentarão, que o protejam. Aí difere até mesmo do Salmo que faz referência, que é o Salmo 91, versículo 11 e 12. Não é isso? Então eles os sustentarão com as suas mãos para que nunca tropeces ou não machuque. Tudo bem. Então o problema está bem aí, né? A teu respeito e suas mãos te sustentarão. Eles pegam esse trecho e simplificam em que o protejam. Né? Aí vai, vocês que vão dizer aí, podem colocar nos comentários. Aqui não tem problema de você colocar, por exemplo, uma crítica. Se você colocar uma crítica aí nos comentários, não tem problema. Se você tiver uma sugestão de melhoria, eu sou uma pessoa humilde o suficiente para receber críticas, para receber orientação. Se você vê que eu falei alguma bobagem, que você tem mais estudo do que eu, né? Então você pode aí nos corrigir sem problema. Estou fazendo apenas uma análise aqui a pedido de muitos, né, para se verificar aí a questão problemática dos textos críticos, que se deve ter um cuidado com eles, certo? Mas o que eu sempre me pergunto, fazendo uma ressalva aqui, é por que no Brasil, por exemplo, o texto crítico ele tem o maior número de versões, né? Muitos estudiosos, grandes estudiosos da palavra de Deus, eles defendem texto crítico tipo Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, em um vídeo dele, ele diz o que é melhor, né? Uma tradução literal ou uma tradução que use a equivalência dinâmica. Porque existem palavras que, se você for traduzir literalmente, ela não vai dar o sentido mesmo, vamos dizer assim, não vai trazer uma compreensão boa para o leitor comum. Então a equivalência dinâmica, ela já vai favorecer esta área. Então é por isso que nós usamos tanto o texto majoritário como o texto crítico, com essas ressalvas, né? Por isso que é bom fazer comparação de versões. Nós temos que nos acostumar a ler não somente em uma versão da Bíblia, principalmente quando nós vamos fazer um estudo, principalmente quando nós vamos fazer uma pregação, nós temos que ler em várias versões, né? Eu costumo ler aí, em quantas versões eu tiver disponível comigo, eu leio em todas as versões o mesmo texto que eu vou pregar, ou então o mesmo texto em que eu vou ministrar algum ensino, certo? Então fica a dica. E a diferença, quando ela sobe acima de 50%, 60%, já é preocupante. Aí vocês veem que a diferença é de 66,5%. Vamos aqui para Mateus 5:22. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser és tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Vamos ver aqui NVT. Eu, porém, de vos lis, né? Não tem problema. Quem quer que, né? Vos digo que, né? Que basta irar-se contra alguém para estar sujeito. É uma omissão muito grande. A diferença é muito grande, 74,2%, né, por cento. Então você vê que sem motivo se irá.
Basta irar-se contra, né? Eu confesso a vocês que eu peguei a NVT em forma digital, li, e até no site deles tem disponibilizado para quem quiser ler a versão de NVT. Eu achei apesar dela ser uma tradução nova, moderna, para usar aí pelas pessoas mais leigas, né, vamos dizer assim dizer, mas eu não gostei dessa tradução, né? E eu não puxo sardinha para brasa para sardinha de nenhuma editora, até porque, né, eu sou bem parcial em tudo que faço, então eu não costumo favorecer nada. Eu já fiz críticas à CPAD sendo um assembleiano, eu já critiquei a CPAD, né? E elogiei outras editoras, e quando é bom, a coisa é boa, a gente elogia. Quando não é bom, não é bom mesmo, certo? Eu ainda vou fazer um vídeo aí falando sobre Bíblias de estudo, certo? Então a gente tem que aprender a examinar as coisas. Não é simplesmente ir pela cabeça de quem está nos dizendo, né? A pessoa nos diz, a gente aprende com essa pessoa, mas também a gente investiga para ver se é assim mesmo, certo? A gente não... porque eu confio no julgamento de eruditos da palavra, de homens que têm vasto conhecimento. Eu acredito que esses homens que fizeram a NVT fizeram, vamos dizer assim, de uma excelente maneira. São eruditos, né, conhecedores do grego e do hebraico, né? Eu não vou, mas só que a gente vê que tem coisa que não tem nexo. Assim como às vezes eu pego coisa na King James Fiel e já mandei até e-mail para eles dizendo, poxa, isso aqui é diferente demais do que a gente está acostumado a ler, né? E aí eles apresentam a justificativa deles e às vezes a gente até busca entender, certo? Então aí a gente olha, sem motivo se irá, basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento, né? Então tirou aí o sem motivo, né? Tirou o sem motivo. E qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. É muito resumido, né? Muito resumido aí. Ó, e qualquer que disser a seu irmão raca, quem xingar alguém de estúpido, né? Concílio, qualquer que disser. Aí tem duas coisas, a questão de dizer ao irmão raca, né? Estúpido, tolo e estúpido. São duas palavras. Eles simplificaram em xingar alguém de estúpido, né? Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo, né? E que na verdade é uma coisa assim meia esquisita, a minha opinião. Mateus 5:44. Mateus 5:44, certo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Eu, porém, lhes digo, ok, amem os seus inimigos, orem por quem os persegue. Uau! Olha essa diferença, 79,6%, chegando aos 80% de diferença. Olha o tamanho dessa subtração. Tudo isso aí de rosa, riscado, foi subtraído. Olha só, eu porém lhes digo, versão NVT, ame os seus inimigos, orem por quem os persegue. Não, eu gostaria que alguém me explicasse, assim, por que de subtrair isso? Usando o texto crítico, olhando lá, você olha no manuscrito mais antigo, não tem essa parte todinha, né? Vamos supor, você olhou o texto crítico, no texto crítico não tem toda essa parte, então a gente julga o texto mais antigo. O texto mais antigo não tem essa parte, o texto mais recente tem.
Então eles vão dizer, foi adicionado. Aí, né? E às vezes o texto crítico ele se baseia em fragmentos de texto, não são textos completos. E aí, né? Aí eles tiraram: abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Orem por quem os persegue. Orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Né? Dois tipos de pessoas: tratam com maldade e perseguem ao mesmo tempo. E tiraram o abençoai os que vos amaldiçoam e fazei o bem aos que vos odeiam. Né? Se eu vou fazer uma pregação, e a maioria das pessoas, pelo menos aqui na igreja onde eu me congrego, elas usam o texto majoritário, mas com base na Almeida Revista e Corrigida, né? Nem tanto na Corrigida Fiel, na Almeida Revista e Corrigida, mas a subtração aqui é grosseira, né? Grosseira mesmo, certo? Se você não fizer uma comparação, você nunca vai saber. Se você pega uma NVT de cara, por isso que eu não recomendo muito, vamos dizer assim, uma NVT a iniciantes. Às vezes é bom eles pegarem já mesmo a King James Fiel e pegarem a Almeida Corrigida Fiel, ou até mesmo a Almeida Revista Corrigida, vai ser muito melhor, certo? O vídeo está ficando longo. Vamos ver aqui mais um. Mateus 6,4. A gente vai ver só mais um aqui. Depois a gente continua em Mateus. Aí vocês vão dizer se vocês querem que continuem olhando a NVT toda em Mateus, ou se a gente passa para outra versão, tipo NVI, né? Todas as versões baseadas no texto crítico, elas terão problema ao serem comparadas com a King James Fiel ou com a Almeida Corrigida Fiel. Então, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. A diferença aqui também é gritante, né? Eles colocam assim, ó: dei sua ajuda em segredo. De esmola para ajuda é uma diferença, porque eu entendo ajuda é muito genérico, ajuda, e ele ali era específico, era esmola. Então eu discordo da NVT, prefiro esmola, né? Porque se eles colocassem dessa maneira, deem sua esmola em segredo, até que, né, amenizava mais. Mas deem sua ajuda, que ajuda pode ser qualquer coisa, né? E seu pai que observa em segredo os recompensará, né? Ele mesmo te recompense publicamente. Então a palavra publicamente foi tirada, foi subtraída. Então a gente fica por aqui, meus amigos, meus irmãos. Espero que vocês estejam gostando, né? Se vocês estiverem gostando, deem aí o feedback. Falem o que vocês estão achando desses vídeos. Sugiram, né, novos vídeos aí pra gente fazer de comparação, em nome de Jesus.